Boa noite, gente. Rodrigo com histórias novas, a do cavalo agora. Gente, mas é sério, viu? Se vocês puderem, a partir de semana que vem, começar a aceitar um pouquinho para frente, tá? Fica muito bagunçado assim. Olha lá o bomber onde que ele tá. Não quebrei não, viu, gente? O microfone tá aqui, ó. Gente, nós achamos uma blusa. Cadê a blusa? Tem uma blusa ali no fundo que alguém perdeu lá em casa. Alguém perdeu lá em casa uma blusa, tá? Eu até pensei em pegar para mim, mas se o dono me ver no culto com ela, não vai ficar legal, né? Então tá ali atrás a blusa. Cadê o Davi? Ô Davi, vem aqui um minutinho. Olha o Davi. Gente, depois do culto, eu quero fazer uma reunião com o pessoal que me deu o nome para fazer parte da intercessão. Amém? Então, depois da reunião, depois do culto, vai ter essa reuniãozinha de 15 minutinhos. Certo? Ô Davi, eu acho que não é esse aqui não. Tem outro com esse nome? Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo 25:40. Enquanto o Davi acha. Vê se tem algum igual aqui, Davi. Eu tinha apagado um, será que eu apaguei errado? Tinha dois com o mesmo nome. Êxodo 25:40. Quem achou, fala, achei. Se puder colocar isso, colocar no telão aqui, que eu não vou nem abrir a Bíblia nesse versículo. Está bem grandão aqui, gente, ó. Atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Repete assim comigo, ó. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi feito, que te foi mostrado no monte. Amém? Feche seus olhos. Se puder já deixar o tema aqui, Carlão. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que vai ser ministrado aqui esta noite, ó Pai. Deus, quanta coisa o Senhor tem falado ao meu coração a respeito deste tema, Pai. Mas que o Senhor me dá sabedoria, Deus, de ministrar somente aquilo que está no Teu coração esta noite, Deus. Pai, eu Te dou a liberdade de me usar, de falar com cada vida que está aqui, Senhor Deus. Venha, Espírito Santo. Continua agindo neste lugar, assim como o Senhor já está agindo, ó Pai. Desde quando começou este culto, ó Deus. Desde quando começou, Deus. O Senhor tem agido aqui já, Pai. Continua agindo em nossas vidas e em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então isso é algo que tem queimado o meu coração durante esses dias. Geralmente tudo aquilo que eu venho compartilhar com vocês, muitas coisas eu tenho conversado com vocês, com a Fabiana. E eu tenho entendido que Deus, Ele deixou um desenho para a minha vida dessa geração. Deus, Ele deixou um modelo de vida, um propósito de vida para mim, para esta geração. Assim como Ele deixou para cada um de vocês, amém? Então Deus, muitas vezes Ele não vai nos mostrar o percurso de como que eu vou fazer para chegar no destino, no propósito que Ele tem para a minha vida. Ele não vai mostrar o percurso, mas Ele vai mostrar o teu propósito, sabe? Porque se você não souber o teu propósito aqui na terra, você vai estar sempre sentindo um vazio dentro do teu coração, você vai se sentir
como um peixe fora do aquário, amém? Então você precisa descobrir em Deus qual que é o desenho que Ele tem para a tua vida, qual que é o desenho. E aí, se você for ler Levítico, Números, Deus, Ele insiste em ensinar o teu povo a buscar esse modelo, aonde? No monte, ali no monte. Sabe por quê? Muitas vezes a gente quer esperar um pastor, um líder, um profeta, chegar e te falar qual que é o teu propósito de vida aqui na terra. Mas é no monte que você vai descobrir. Deus, Ele pode até usar algum profeta para testificar algo que Deus já colocou dentro do teu coração, amém? Então Ele usa os profetas para testificar, mas é no monte que você vai descobrir o teu propósito de vida aqui. E às vezes, eu acostumei agora, parece que meu organismo agora tem um reloginho de todo dia de madrugada tá ali orando. E aí, às vezes eu levanto assim, eu até perco o sono, eu falo assim, umas 5 horas eu vou dormir, para 7 horas ali, por ali, tem que levar a Laura na escola antes das 7, acordar, tudo. Mas algumas vezes eu até acabo perdendo o sono. E aí, às vezes eu paro assim, outro dia eu parei ali perto da cama da Laura, estava orando por ela, fui lá no Levi, na Yasmin, na Fabiana, e a Laura me olhou assustada assim, ó, não entendendo nada, o que eu estava fazendo ali. Mas sabe, Deus tem gerado um temor muito grande no meu coração, porque eu tenho entendido que cada filho que Deus me confiou, ele é o início de uma geração, amém? Seja esse filho espiritual, seja esse filho de coração, ou seja esse filho sanguíneo. Cada filho é o início de uma nova geração. Então isso tem me gerado muito temor, essa responsabilidade. Por isso eu preciso de saber qual que é o meu propósito aqui na terra. Porque se eu não saber, eu vou ficar perdido, eu vou viver por viver, eu vou estar vivendo envolvido num ministério, envolvido numa coisa, envolvido numa empresa que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a minha vida. E quando eu despertar, se demorar muito, eu já vou estar velho, falar, nossa, o que eu fiz da minha vida? Eu perdi o propósito de Deus para a minha vida, olha. Talvez eu fui até uma pessoa boa, fiz bastante caridade, fiz bastante obra, mas eu não fiz aquilo que Deus me destinou a fazer. Porque eu creio que Deus Ele destinou algo para mim fazer nessa terra. Eu sei também que o diabo também destinou algo para mim fazer nessa terra. Então, qual que é a diferença? Eu até conversei com o Joe a respeito disso esses dias, porque ele falou a respeito de um demônio que chama destino, algumas coisas assim, que eu não vou entrar em detalhe, mas é lógico que o inimigo destinou vocês para algo, lógico que o inimigo destinou eu para algo. Qual que é a diferença? A diferença é que aquilo que o inimigo destinou para a minha vida, eu não preciso fazer esforço para conquistar, para chegar naquele destino. Agora, para mim cumprir o propósito de Deus para a minha vida, é por força e é por violência, amém? O reino dos céus, ele é tomado por força e violência, não tem outro jeito. Por isso que fala, o reino de Deus é para os valentes. Quantos valentes eu tenho aqui essa noite? Eu quero que vocês deixem essa palavra penetrar no coração de vocês. Eu vou tentar ser rápido, porque Deus tem ministrado tanta coisa a respeito disso no meu coração, mas eu vou tentar ser rápido. Então eu tenho entendido que existe sim um propósito de Deus para a minha vida. Deus me destinou a algo e é isso que eu tenho buscado, esse desenho para a minha vida. Então, às vezes eu posso chegar aqui, o pessoal que trabalha mais perto comigo, em questão de ministério, alguns momentos, vocês não vão entender algumas coisas que eu vou fazer. Vocês não vão entender algumas coisas que eu e a Fabiana vai fazer, vai decidir. Mas vocês podem ter certeza que é um desenho que Deus já mostrou para nós no monte, para este ministério, para a vida de vocês, amém? Então, vocês não ficam com raiva de mim não fica chateado, se ficar me perdoa, mas eu tenho algo que eu tenho buscado em Deus para essa geração. Eu sei o que Deus me destinou a fazer, amém? Então vocês podem ficar tranquilos, se eu mandar vocês pular no buraco, vocês não pulam não, mas fica tranquilo que eu estou debaixo de uma direção de Deus para trabalhar com vocês. Pode continuar? Então eu vejo, olha só, Abraão, Deus tinha um destino para a vida de Abraão. Eu vou falar propósito, destino é uma palavra um pouco, parece que é mais feio do que propósito, mas eu vou usar o propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Abraão. Ele falou o que ele queria que Abraão fizesse na geração dele.
Ele falou: de ti farei, você vai ser pai de multidões, e assim por diante. Ele tinha. E de alguma forma, ele pega ali, a mulher dele é estéril, ele tenta dar um jeitinho para que aquele propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Ele arruma ali um Ismael, ele vai lá, tem relação com a escrava, arruma um Ismael na vida dele. Por quê? Porque ele ainda estava confuso a respeito do propósito de Deus para a vida dele. Deus já tinha revelado para ele, mas ele ainda estava confuso. Vocês acham que se, por exemplo, José soubesse, porque José ele teve sonho, Deus falou para ele que ele ia governar, que ele ia ser governador, que o pai dele, a mãe dele, os irmãos deles, todos iam se prostrar diante dele, entre aspas, ele ia governar sobre eles. Só que se Deus tivesse revelado para ele o percurso que ele ia passar, talvez ele teria desistido. Então talvez, você até sabe qual que é o propósito de Deus para a tua vida, mas muitas coisas têm acontecido, e você fala: nossa, mas se Deus tivesse me falado que eu ia ter que passar por isso, eu não queria não. Eu não quero. Mas o que eu posso dizer é que vale a pena você continuar fiel nesse percurso. Porque Deus vai te honrar na frente e você vai cumprir o propósito dele, que ele tem para você aqui. Então Abraão já ficou meio confuso ali, gerou Isaac e Jacó, Isaac e Ismael. E depois a continuação ali da linhagem era quem? Era Abraão e Isaac, depois era Isaac. Isaac também ficou meio confuso a respeito daquilo que Deus tinha para a vida dele. Então o que eu quero mostrar para vocês essa noite é algumas lições que eu tenho que aprender para que eu não venha perder o propósito de Deus para a minha vida. Então a gente vai ver isso através da vida de Jacó e Esaú, através dessa família. Amém? Agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 25, 21. Se alguém puder me trazer um copo de água, com água. Acharam? Gênesis 21. Vamos ler até o 34. Antes de eu ler, eu pergunto para vocês. Ou eu não, pergunta para a pessoa que está do teu lado, qual que é o teu propósito de vida nesta geração? Pergunta para ele. Ele precisa começar a pensar nisso. Então, Isaac gera Esaú e Jacó. Então vamos lá, ó. Gênesis 25, 21. Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 22. E os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: por que estou assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações hão no teu ventre, 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo ele como vestido de pelo, chamaram-lhe Esaú. Depois saiu o seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem de campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado, quando Esaú chegou do campo muito cansado e disse: quando disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou-lhe Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e logo, para que vai me servir o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro
jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha só. Então eu tenho aprendido que dentro de mim, eu tenho gerado duas nações. Nossa, James, como assim? Dentro do homem, está sendo gerado duas nações. Eu posso dividir essas duas nações como a nação de Esaú e a nação de Jacó. Eu posso dividir. Porque às vezes, é como eu falo, às vezes a gente, por escutar que Jacó era um trapaceiro, um usurpador, e entre outras coisas, as pessoas falam, eu não quero ser Jacó não. Eu não quero ser. Então, para a gente só entender um pouquinho, primeiro, o que significa Esaú? Homem peludo. Esaú, na verdade, eu vou resumir aqui, se você for ver o significado geral dele, da vida dele, tudo aquilo que ele passou, Esaú era um homem que se preocupava com aquilo que era momentâneo e com aquilo que era natural. Então, dentro de Isaac, ou da esposa de Isaac, estava sendo gerado Esaú e Jacó. E Jacó significa o quê? Agarrado ao calcanhar. James, mas por que eles falam que ele era trapaceiro e não sei o quê? Por que ficou que é assim? Porque lá na frente, sim, ele fingiu ser Esaú, ele fingiu ser o irmão dele, para ir lá diante do pai dele e pegar a bênção da primogenitura. Mas o significado dele é isso. Mas essa geração de Jacó, mais para frente vocês vão ver por que é bom gerar Jacó dentro de nós. Mas Jacó, ele era uma pessoa que ele era apaixonado pelas coisas do reino dos céus. Ele era apaixonado pelas coisas espirituais. Porém, por não ter entendido também o propósito de Deus para a vida dele, por não ter tido o coração dele alinhado com o coração de Deus ainda, ele tentou de alguma forma ajudar a Deus. E o pior, que a cobertura espiritual dele, que era a mãe dele, estava dando cobertura para ele. Olha só. Então dentro de mim e de vocês é gerado essas duas gerações. Dentro de nós é gerado Esaú, que só valoriza aquilo que é momentâneo e natural. Pensa um pouquinho se você não tem um pouquinho dessa natureza às vezes. E do outro lado é gerado dentro de você um desejo, um anseio pelas coisas espirituais. Você fala, James, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Eu não tenho forças para fazer isso, para buscar isso. Então dentro de nós é gerado. Então aqui eu aprendo algumas lições que poderão me impedir de perder o propósito de Deus para a minha vida, se eu estiver atento para essas lições que eu vou falar aqui essa noite. Amém? Então vamos para a primeira lição. Primeira lição que eu aprendo, ó. Jacó, ele não precisava trapacear, porque o que era falado ali? Falar que o mais novo iria se sobressair sobre o mais velho. Ele não precisava de ajudar a Deus para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, primeira lição que eu aprendi aqui, que eu não posso fazer, que eu não posso cair nessa armadilha, é o quê? Buscar a coisa certa da forma errada. Repete assim comigo, eu não posso buscar aquilo que é certo da forma errada. É a mesma coisa quando você vê o filme do Robin Hood. Ele ajuda o povão, ele ajuda todo mundo, não ajuda? Mas o que ele faz para ajudar? Ele rouba. A intenção dele é muito boa. Ele quer ajudar o povo. Aí ele fala, não, eu estou roubando dos charlatões, eu estou roubando dos ricos e estou compartilhando, eu estou repartindo com os outros. Então eu não posso buscar a coisa certa da forma errada. O propósito que Deus tem para a minha vida vai se cumprir. Se Jacó tivesse entendido isso, se a mãe de Jacó tivesse entendido isso, eles não teriam feito isso. Porque como eu falei, ele era apaixonado pelas coisas de Deus, ele estava buscando aquilo que era bom, mas ele estava buscando de uma forma errada. James, como assim uma forma errada? Por exemplo, de uma maneira ilegal.
pisando na cabeça de alguém para conseguir o que quer, falando mal de alguém para conseguir o que quer. Ah, mas como? Outro jeito. Tudo aquilo que você toma posse antes do tempo ou depois do tempo, você está buscando de forma errada. James, mas é complicado, hein? Além de eu tenho que saber o que Deus tem para a minha vida e tem o tempo certo. O diabo sabe muito bem disso. Então, o que ele faz? Ele tenta de alguma forma antecipar a bênção que Deus tem para a tua vida. Ele tenta te dar antes do tempo. Para quê? Para que você venha se perder, porque você não está preparado para aquele propósito que Deus tem para a tua vida ainda. Então, presta atenção, quando Jesus foi levado ao deserto, o que o diabo ofereceu para ele? Ele falou, olha, se você se prostrar diante de mim, eu te dou todos os reinos da terra. Então o diabo estava tentando de alguma forma antecipar a obra, o projeto que Deus tinha para ele de reinar. O diabo estava tentando tirar ele do foco, dele passar, dele fazer, realizar a obra da cruz. Então tem algumas coisas que você tem que ter discernimento. Talvez você sabe o propósito de Deus para a tua vida. Talvez você sabe quem é a pessoa que Deus quer que você casa. Talvez você sabe. Mas cuidado para não antecipar. Ah, James, mas você falou que também eu posso atrasar. O diabo pode arrumar uma forma também de atrasar o processo que Deus tem para a tua vida, o propósito que Deus tem para a tua vida também. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Deixa que o Espírito Santo vai ministrando no teu coração o que é e o que não é. Amém? Aí você retém aquilo que é. Como que eu sei o que é, James? Aquilo que queimar no teu coração. Porque Deus vai queimar no teu coração aquilo que é e aquilo que não é. Pode continuar? Então, a primeira coisa é essa, buscar a coisa certa de forma errada. Em todas as áreas, viu, gente? Bom, até aqui tá bom. Vamos para a segunda lição, senão não dá tempo. Segunda lição, eu vou ler aqui um versículo, você nem precisa de abrir, ó, no 28. Isaac amava Esaú porque comia da sua casa, mas Rebeca amava Jacó. Vamos continuar lendo, deixa eu ver qual que eu vou ler, que eu quero dar uma resumida aqui. Vamos ler o 34, esse aqui é importante, ó. Segunda lição está no versículo 34. Jacó deu a Esaú pão enguisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantando-se seguiu o seu caminho. Assim, repete comigo, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha só, segunda lição que eu aprendo aqui, ó. Muitas vezes a gente fala assim, Jacó foi trapaceiro, ele trapaceou Esaú, mas na verdade, Esaú desprezou o que Deus tinha para ele. Então não foi Jacó que trapaceou. Sabe por quê? Jacó quis comprar a bênção dele, amém? Presta atenção, existe a bênção da primogenitura e existe o direito da primogenitura. Então, a parte que o pai dele orou abençoando é aquilo que vem de Deus, é a bênção espiritual para a vida dele. Por exemplo, ele continua a linhagem, Abraão, Isaac, Jacó. Poderia ser Abraão, Isaac, Esaú, mas é Abraão, Isaac, Jacó. Então o manto sacerdotal foi transferido para ele. Quando o pai dele orou, quando ele enganou o pai dele se vestindo de Esaú. E existe a bênção que Esaú vendeu para Jacó. Olha só. Ele pegou, ele vendeu por um prato de lentilha. E ele ainda falou assim que estava morrendo de fome. Se você ficar um dia sem comer, você vai morrer de fome. Tem gente que faz jejum aí de 40 dias, não morre de fome, amém? Não? Mas um dia, você não ia morrer de fome. Então, qual que é a segunda lição que eu aprendo aqui, ó? Não despreza. Tudo aquilo que você despreza, você perde. Fala para a pessoa que está do teu lado, tudo que você desprezar, você vai perder. Vocês querem uns exemplos, ó? Por exemplo, Golias, ele era um cara forte, bombado, amém? Ele era um cara forte. Aí ele viu aquele franguinho ali de Davi, o que ele fez? Ele desprezou ele, falou, quem que é esse negocinho aí que quer lutar comigo? Você está zombando de mim? Então Golias, por desprezar Davi, ele perdeu a luta. Mical, quando vê Davi ali dançando diante da arca,
Ela vê ali Davi dançando, tudo. A Bíblia fala que ela desprezou Davi, porque ele estava dançando ali, de um jeito não muito legal, em volta da arca. Ela desprezou ele. E aí você lê na Bíblia, você não vê nenhuma passagem falar que Mical teve filhos, que ela teve filhas. Então, Esaú, por desprezar a bênção, ele perdeu. Então, muito cuidado com aquilo que você despreza. Se arrependa enquanto há tempo. Se você tem desprezado a tua igreja, se você tem desprezado os teus líderes, se você tem desprezado o teu trabalho que Deus te confiou, se você tem desprezado os seus pais, cuidado para você não perder eles. Muitas vezes a gente espera o pai ou a mãe morrer para valorizar eles. Aí sabe o que vem? Remorso. Vocês querem honrar o pai de vocês? Quantos aqui querem honrar os pais? Ah, James, eu não tenho pai vivo. Mas você tem alguém que se importa com você, que é um pai na tua vida, ou uma mãe. Se vocês quiserem honrar eles, siga firme no caminho de Deus, amém? Não saia do caminho de Deus. Honra eles. Dá presentes. Viu, Laura? Presente. Dá um celular novo. Sei lá, um notebook. Honra. Então, não despreza aquilo que Deus te deu, para que você amanhã ou depois não venha perder. Pode continuar? Eu acho que nesse aqui já está bom, né? Já deu para passar a mensagem principal. Então, tudo aquilo que eu não valorizo, tudo aquilo que eu desprezo, eu vou perder. A terceira lição, ó. Não troque o que Deus tem para você por um prato de lentilhas. É mais ou menos encaixado na segunda lição, amém? Então presta atenção. Muitas vezes a gente acaba trocando um projeto de Deus para a nossa vida por causa de 3 minutos de prazer. A tua conquista, a conquista do teu propósito não é aqui hoje. Vai ser segunda-feira lá no teu trabalho, lá na tua faculdade. Não vai ser aqui hoje. Então isso aqui hoje é momentâneo, mas aquilo que você está construindo durante a tua vida é o que é eterno. Então, ó, o nosso destino ele não é decidido por aquilo que recebemos aqui agora, mas sim por quê? Pelas decisões que você vai tomar segunda-feira lá fora. Chegar uma menina na faculdade, querer te dar um beijo. Chegar um rapaz lá fora, querer te dar um abraço. Amém? Chegar alguma proposta ali fora. Então, a tua decisão, e Deus nunca vai interferir na tua decisão, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Se tem uma coisa que Deus não se envolve, é nas nossas decisões. Porque Ele nos deu o direito de escolha, o livre-arbítrio. Talvez você fale assim, nossa, Deus poderia ter me impedido de ter tomado essa decisão. Mas Ele não vai te impedir, porque a decisão quem toma é você. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado, você que toma a decisão. Então, fala para ele agora, 5 minutos de prazer, pode custar a eternidade. Então, olhando aqui tudo isso, eu vejo que uma escolha pode definir uma geração. Por exemplo, Abraão, quando gerou Isaac e Ismael, ele trouxe consequências até hoje. Ismael, pai dos árabes, está ali guerreando com quem? Está ali guerreando com os filhos de Isaac, com o pai dos judeus. Então, cuidado, que uma decisão, ela pode definir o futuro de uma geração, não só o teu. Além de você se prejudicar, você prejudica uma geração. Olha como que é sério. Pode continuar? Está todo mundo quietinho? Então, enquanto Esaú nem ligava, né, para as coisas espirituais, Jacó estava com aqueles olhos gordos na promessa de Deus, nas bênçãos espirituais. Olha só como que Jacó era.
E uma coisa importante, eu tenho entendido que a área mais importante da minha vida, da tua vida, é a vida espiritual. Mas se você parar para observar, é a que a gente menos investe. Não, James, eu tenho exceções, eu não sou assim. Eu não sou. Então, muitas vezes a gente investe em roupa, a gente investe em cabelo, investe em materiais, mas não investe na nossa vida espiritual. Eu não vou comprar um livro porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou comprar uma Bíblia de estudo porque é muito caro. Eu não vou numa conferência, lá em São Paulo vai ter uma conferência, Jesuscope, né, mais ou menos assim. Eu não vou porque vai ficar R$300. Mas talvez deu R$500 num tênis. Então a gente tem que tomar muito cuidado isso, para não inverter, para não fazer como Isaac, valorizar mais as coisas materiais. Ele valorizou mais um prato de guisado, mais um prato de comida, do que a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura no físico significa o quê? 2/3 da herança do pai dele. Significava muita coisa. Ele está ali na frente, ele dá a linhagem. Então ele trocou por um prato de lentilha. Então a gente tem que aprender a valorizar mais as coisas espirituais. Amém? Vamos para a quarta lição já, para a gente ganhar tempo, porque eu estou acompanhando a hora aqui, ó. Eu tenho ainda uns 10 minutinhos. 15. Vamos lá. Então, continuando o texto, ó, para a gente ir para a quarta lição. Vamos lá, Gênesis 26, 34. Quem puder abrir rapidinho. Gênesis 26, 34. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Bere, e Eteu e Bazemate, filho de Elom. Versículo 35, ó. E estes foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Então, olha o que Esaú fez. O pai dele pediu tanto para ele não se envolver com uma estrangeira, e ele foi lá e se envolveu. Olha só essa quarta lição que eu aprendo aqui, para mim não perder o propósito de Deus para a minha vida. Ó. Um relacionamento fora do propósito de Deus gera na vida amargura de espírito. Olha só, vou repetir, ó. Um relacionamento fora do propósito de Deus gera na vida amargura de espírito. Então isso aqui gerou no coração dos pais dele e gerou no coração dele também. Esaú foi lá e desobedeceu. Ele se envolve com mulheres de outras nações. Naquele tempo, por que Deus não queria que se envolvesse com mulheres de outras nações? Porque existia uma linhagem pura para chegar até Jesus. E o diabo estava de todas as formas tentando roubar aquilo. Ele estava tentando de todas as formas impedir que aquela linhagem, que Jesus viesse e nos resgatasse. Então ele estava tentando de alguma forma contaminar a geração. Tanto que o pai dele, Jacó, falou para... Isaac falou para Jacó, falou: filho, ó, você não vai se envolver, você vai lá se relacionar com uma das filhas de Labão, seu tio, para continuar a linhagem. Então quando eu falo não se envolver com relacionamentos fora do propósito de Deus, eu não quero dizer só questão sentimental, questão de casamento. Casamento também, porque se você se envolver com uma mulher que não tem a mesma visão que você, que não tem o mesmo chamado que você, que nem quer servir a Deus, amanhã ou depois você nem vai estar mais na igreja. Vai aparecer um monte de sapo disfarçado de príncipe. Vai aparecer um monte na tua vida. Ou um monte de sapo fêmea, sei lá, vestida de princesa. Mas se não for, por quê? Porque Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósito ali. Ele vai colocar alguém do teu lado para cumprir o teu propósito, para cumprir aquilo que Deus destinou na tua vida. Então vai aparecer muitas. James, não está tão fácil assim não, viu? Não está aparecendo tanto assim não. Mas vai aparecer. Então, um relacionamento fora do propósito de Deus que gera essa amargura de espírito, pode ser sim na vida sentimental, mas não é só isso. Por exemplo, eu posso fazer sociedade com uma pessoa que não tem a mesma visão que eu, que não tem temor a Deus, eu também vou ter problema, vai gerar amargura de espírito também. Então é isso, eu vejo quantas pessoas que depois que casam, que eu posso falar com propriedade, quantas pessoas que depois que casa, deixa o chamado,
deixa o ministério, deixa a igreja. Gente, não faz isso. Se Deus colocou uma mulher do teu lado, é para vocês crescer junto. Se Deus colocou um homem do teu lado, é para vocês crescer junto. E eu vou falar mais. Às vezes eu estou orando para vocês, e eu falo, Deus, se aparecer uma pessoa no caminho de fulano, de ciclano, se for para tirar ele do propósito que o Senhor tem para a vida dele, ó, eu amarro. Amém? Eu vou amarrando tudo assim, ó. Tô nem aí. Amanhã você vai me agradecer. Amém? Então a quinta lição é essa: não se envolva em relacionamentos fora do propósito de Deus, que isso vai trazer aflição no teu espírito. Quinta lição, vamos lá, deixa eu correr aqui que tem mais essa e mais uma só, viu gente? Vamos lá. Repete assim comigo: deixa prevalecer Jacó e não Esaú. Então, Esaú é uma pessoa que não valoriza coisas espirituais. E Jacó é alguém disposto a pagar qualquer preço pelo reino de Deus. Então, por isso que eu falo, vale muito mais você não parar em Jacó, mas começar sendo um Jacó, do que você começar sendo Esaú. Por quê? Porque Jacó é uma pessoa apaixonada pelas coisas de Deus. Então, Jacó, mais para frente, ele foi transformado em Israel, em príncipe de Deus. Então, eu até falei na outra rede, no outro culto, falei, James, o que eu ganho sendo Jacó? Eu falei, sendo Jacó, você vai se tornar Israel. Sendo Israel, você é príncipe de Deus. E príncipe de Deus tem o quê? Tem princesa e tem um reino, amém? Então, fala para a pessoa que está do seu lado, começa sendo Jacó. E depois, se transforme em Israel. Amém? Então, vale a pena você seguir, ter essa linhagem de Jacó. Porque amanhã ou depois você vai ser um príncipe. Só que tem uma coisa. Deus, Ele precisa tratar a tua vida e tratar a minha vida. E aí o que Ele vai fazer? A Bíblia fala que o pai de Jacó falou assim para ele: ó, vai lá no teu tio Labão e casa com uma das filhas dele. Rapaz, aí começou o tratamento na vida de Jacó. Labão era um homem pior do que Jacó, mais liso, malandro, trapaceiro. Aquele lá era liso. E aí ali começou um processo de tratamento na vida de Jacó. Deus falou, agora eu vou fazer você virar homem. Agora eu vou fazer você virar príncipe. E aí começa o trabalho de Deus na vida de Jacó, para ele se transformar num homem de Deus. Então, Deus vai usar vários Labões para tratar a tua vida, amém? Repete assim comigo: Deus, eu te dou a liberdade de deixar Labões me tratar. Amém? Como eu falei, logo de cara, Jacó, pela mulher que ele se apaixonou, ele teve que trabalhar ali 14 anos por aquela mulher, olha só. Labão enganando ele trabalhou 7 anos, aí quando ele foi ver a mulher, era outra, era a irmã mais velha. Aí depois ele trabalhou mais 7 anos para pagar a mulher que ele queria. Eu vou perguntar de novo o que eu perguntei naquela semana. Você pagaria 14 anos para ter a mulher, a esposa ou a pessoa que você gosta? De graça para o pai dela? Pergunta para a pessoa, você trabalharia? Você trabalharia? Fala, Deus. Gente, estou entrando na última agora. Por que Labão, ele não queria deixar Jacó embora? Porque ele entendeu que Jacó só era abençoado. Labão entendeu que ele só estava sendo abençoado porque ele estava em Jacó. Essa aqui é a parte mais importante. Vocês podem apagar tudo que eu falei. Paga tudo. Muita coisa
Minha mente não consegue assim digerir. Mas essa parte é importante. Labão, ele entendeu que ele só era abençoado porque ele andava com Jacó. Eu fiz um desafio para vocês há 2 semanas atrás. Eu sei que 99,9% não cumpriu. Eu queria estar errado. Eu tenho orado porque eu sei que as pessoas lá fora, elas precisam olhar para mim e para você e ver algo diferente. Como eu tive a imagem, aquilo que Deus me mostrou, um mar sem água, mas só areia. E ali no meio eu vi rastros, eu vi pegadas. Então a 6ª lição que eu aprendo com Jacó, com essa família, que eu tenho que deixar bem claro no meu coração, para que eu não venha perder o propósito de Deus para a minha vida, é o quê? É que eu preciso de deixar rastros da eternidade por onde eu passar. Se eu tenho frequentado um ambiente e nada tem acontecido ali, joga tudo fora o que eu falei. Eu falei, gente, um desafio. Faz algo que você nunca fez. Vai lá, no seu médico, no seu dentista, no seu patrão, no seu professor. Libera uma palavra sobre a vida dele, dá um presente para ele, honra ele. Isso é mudar ambiente. Talvez você fale assim, nossa, eu queria ajudar, eu estou orando por ele, mas eu sei que você pode fazer muito mais. Esse não é teu propósito. Não existe crente secreto. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Eu tenho entendido que o propósito de Deus para a minha vida é ativar essa geração. É ativar vocês, é estar ativado e ativar essa geração lá fora. Eu tenho entendido isso aqui no meu coração, aqui na minha mente. Eu achei tremendo que a Fabiana começou a trabalhar numa outra fábrica de costura. E lá muita coisa está acontecendo. A gente conversa, muita coisa está acontecendo. Até a irmã do Pel trabalha lá, né, Pel? Ela também falou que está gostando muito da Fabiana ali e tal. Mas eu acho tremendo que a chefe ali falou o quê? Pediu para a Fabiana levar uma turma lá para ungir a fábrica. E aí a gente foi lá, fez um presentinho, colocou uma Bíblia ali, um bombom, alguma coisa, fez um presentinho para cada funcionário ali dentro. E eu estava na expectativa de ver a cara daquele povo na segunda-feira de manhã, né? Isso foi no sábado. E aí conversando com aquela chefe, ela chorando ali. Sabe por quê? A presença de Deus estava naquele lugar. Aquele ambiente estava sendo transformado. E segunda-feira é lógico, foi aquela surpresa, aquele ambiente gostoso naquele lugar. Eu não vi, eu conversei com a Fabiana. Mas é isso, deixar rastro da eternidade. Eu vou ser sincero com vocês, eu não estou preocupado em encher aqui de jovem não. Eu fico feliz, eu acho, isso motiva, me cativa a trabalhar de ver essa igreja cheia de jovens. Mas o que me deixa mais feliz é ver esses jovens saindo, cumprindo o papel de igreja, saindo lá fora, ministrando nas escolas, ministrando na faculdade, na onde trabalha. Isso me deixa feliz. Não é hipocrisia não, a Fabiana, a gente convive junto, se eu estiver falando alguma coisa aqui que eu não tenho buscado viver, ela vai ser a primeira pessoa, a Laura Yasmin, vai chegar em casa, pai, você falou isso aqui, você não faz. Já aconteceu de eu falar algo que eu não cumpria, e eu levar uns puxão de orelha, porque eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Então isso que eu estou compartilhando com vocês, gente, é o que Deus tem compartilhado no meu coração neste tempo. Então a 6ª lição é essa, deixar rastros de eternidade. De repente você está numa empresa, eu me lembro quando eu estava na Tanuaria, fazendo tonel, eu trabalhei 16 anos ali dentro. E quando eu saí dali, parecia aquele navio do Titanic, a parte de baixo ali, daquele povo que fica naquele escuro. Aí quando chegou um tempo, Deus falou para mim, teu tempo acabou aí dentro.
Teu tempo acabou aí dentro, é hora de você ir embora. Eu falei, que isso, Deus? Eu tenho família, eu tenho um salário bom aqui, eu não vou sair daqui. E Deus me incomodando, um dia eu falei para Deus, Deus, se o Senhor quer que eu saia daqui, ó, eles que me mandem embora. 16 anos ali dentro. Aí chegou umas situações, meu patrão me chamava, falava assim, James, ó, tabaco, me chamava de tabaco. Tabaco, ó, eu não quero que você fique falando de igreja aqui dentro não, senão eu vou ter que tomar providência. E eu falei, tá bom, não vou falar mais. Só que eu não conseguia. Tinha um rapaz lá, ele chamava Robert, tinha apelido de Tatu e mais uns 2 lá. O Rafinha trabalhava lá nesse tempo. E aí ele começava a perguntar, eu vi que ele queria saber. E meu patrão gostava muito dessa pessoa. E ele não queria que ele viesse na igreja nem nada, se convertesse, né? Aí depois chegou um dia, ele me chamou no escritório. Falou, ó, eu vi que você não está feliz aqui dentro. Se você não está feliz, eu também não estou feliz com você aqui. Estou te mandando embora. Na hora veio, eu falei, nossa, 16 anos de serviço. Eles me mandando embora. Só que Deus já tinha me falado que o meu tempo acabou lá. Eu falei, não, beleza, faz meu acerto aí, tranquilo, eu vou embora. Mas na hora que saí, eu fui lá, Deus, eu não entendo. As pessoas que eu estava pregando ali não se converteu. E Deus falou no meu coração, que eu não sou levado nas pessoas para converter elas, porque quem vai convencer elas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas eu tenho a obrigação de plantar sementes da eternidade no coração das pessoas por onde eu passar. Nós temos a obrigação, isso é deixar o rastro. Então, de repente, uma porta de emprego se fechou para você, talvez é porque o teu tempo já acabou ali dentro. E quando você acaba de cumprir uma missão num lugar, Deus vai te levar para outra para cumprir a missão. Só que a tua missão não é converter, é mudar o ambiente enquanto você estiver lá, e é plantar sementes da eternidade. Por quê? Porque a semente de Deus, a palavra de Deus, ela dá fruto, amém? Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito de vida. Plantar semente de eternidade no coração das pessoas. Eu acho tremendo, eu converso com a Lázara aqui, ó, ela chega lá, ela me compra um monte de livrinho de oração. Eu falo, Lázara, para que é esse aqui? Ah, esse aqui é para o meu médico. Ah, esse aqui é para o meu não sei o quê. Ela leva um monte de livrinho. Ela está fazendo o papel dela nessa geração. E você? E eu? Está na hora da gente acordar para isso. A gente fala assim, não, qual que é a verdadeira religião? O que é servir a Deus? Eu vou encerrar por aqui. O que é servir a Deus? Eu até comentei um pouco, mas eu quero ler esse versículo, eu quero acabar com esse versículo. Servir a Deus é isso aqui, ó. Qual que é a religião certa? É isso aqui, ó, Tiago 1:27. Quem não quiser abrir não precisa, se quiser colocar aqui eu vou ler. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta. Repete comigo, visitar os órfãos. Eu não ouvi. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Olha só, isso aqui acabou. Não tem metodista aqui, tudo bem, não tem assembleia, não tem quadrangular, não tem nada aqui. Mas tem a verdadeira religião. Tem a verdadeira religião. O que Deus está querendo dizer aqui? Jacó se preocupava com as coisas espirituais. Fez errado? Fez. Mas Deus está me dizendo aqui, ó, que eu preciso me preocupar com os órfãos, com as viúvas. E me preocupar em não me corromper. Então aqui, ó, a religião verdadeira é essa aqui. É igual fala, eu acredito sim, a gente tem que fazer alguma coisa por esses órfãos, questão de pessoas que não têm pai, que está num orfanato, numa casa-abrigo, tem sim, a gente tem que fazer, a igreja precisa despertar para fazer alguma coisa, e Deus tem me despertado para várias coisas nesse sentido, tem que despertar, mas é como eu falei, órfão é todo aquele que não tem pai. E eu posso falar mais, a Juliana pregou um pouco sobre deixar um legado, sobre a orfandade domingo passado, e eu posso dizer mais, a igreja está cheia de pessoas órfãos. Eu estava vendo, até conversando com a gente conversando, a maioria dos problemas que você tem,
É por quê? É por causa da orfandade, a maioria. Nossa, James, você não está exagerando? Não estou exagerando. Eu não estou exagerando, é igual fala, se você for, vamos buscar as raízes lá, vamos buscar, quando você lê a história de Moisés, ele foi o quê? Ele foi adotado, amém? Ele foi adotado, ali é lógico, o diabo de alguma forma queria corromper a geração ali, a linhagem dele, queria de alguma forma corromper, e aí o diabo falou, nossa, eu preciso mandar matar todas as crianças, vou dar um jeito de acabar com essa geração que vai vir depois de Moisés. Aí ele manda matar todas as crianças. Então ali o diabo já tentou lançar em Moisés um espírito de orfandade. Ele foi curado depois. Aí depois a cena se repete no Novo Testamento, Jesus nasce. Jesus foi o que também? Adotado. E aí, mais uma vez, o diabo tenta ali, vão matar todas as crianças, que o Messias vai chegar, os magos falaram que ele vai chegar, vão matar as crianças, vão acabar com essa linhagem aí, para o Messias não voltar, porque o diabo sabe o que vai acontecer com ele. Ele sabe o que vai acontecer com ele. Então, Jesus também ali, foi lançado sobre a vida dele o espírito de orfandade. Hoje eu até escutei uma pregação, realmente o rapaz que pregou, eu não lembro o nome dele, mas ele falou assim, que você já pensou se José não tivesse sido um pai ali, um pai adotivo bom na vida de Jesus, talvez ele não teria passado os 12 anos, talvez ele não teria. Então a religião é isso aqui, visitar os órfãos são todos aqueles que não têm pai, as pessoas que não servem a Deus, que não aceitou Jesus na tua vida, elas são órfãos, amém? Então é no sentido físico e no sentido espiritual. E eu falei, eu repito, as viúvas, tem as viúvas sim, tem um monte de senhora passando necessidade aí, que vive com uma aposentadoria, com uma cesta básica, mas as viúvas é quem? São todos aqueles que perdeu o marido. Então vamos ver agora Jesus, vamos ver Jesus como noivo. Quem que são as viúvas hoje? São todas as pessoas que se desviou no caminho de Deus. Talvez tenha um irmão teu desviado, talvez tenha um primo teu, talvez tenha um pai, um filho teu. Não pode, eu preciso de alguma forma visitar ele, ajudar ele. Ele é viúvo, ela é viúva. Essa é a religião verdadeira, amém? Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse no altar. Deu minha hora? Vamos ficar todo mundo em pé? Eu sei que está gostoso ficar sentado. Já falei demais. Feche seus olhos. Espírito Santo, que o Senhor venha se revelar essa noite aos nossos corações, ó Pai. Mostra, Pai, para cada um dos teus filhos que aqui estão, Deus. Qual que é o teu propósito para a vida deles, Deus? Qual área, Deus, que o Senhor quer que eles atuam, que eles trabalham, Deus? Qual o teu chamado, Pai? Que eles venham se encontrar nessa noite, Deus. De acordo com o teu propósito para eles nessa geração, Pai. Assim como Jacó se encontrou, Deus. Assim como várias pessoas se encontrou, Deus. Que eles venham se encontrar, Deus. Que venhamos, ó Deus, ser profetas dessa geração, ó Pai. Deus, eu te dou liberdade, Deus, de usar minha boca, minhas mãos e minhas pernas, Deus, para levar o teu reino, Deus. Vem, Espírito Santo. Ensina-nos, ó Pai, a deixar um rastro de eternidade, Deus, por onde passarmos, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai. Eles vão tocar uma música aqui. Busca agora no monte, ora, fala, Deus, qual que é o desenho que o Senhor tem para a minha vida? Qual que é o modelo? Agora eu quero ser mais específico. Será que o ministério que você está é o ministério que Deus tem para você? Será que o lugar que você trabalha é o Deus que Deus desenhou para você? Talvez você não acredita nessas coisas. James, como que eu vou saber se eu estou vivendo o desenho que Deus fez para mim? Deus vai te mostrar no monte.
Se você não tiver, vai parecer que tua vida não tem sentido. Vai parecer que tua vida está vazia, que está faltando alguma coisa. Eu não posso mostrar o que Deus tem para cada um aqui, porque o desenho está no monte. O modelo de Deus para a tua vida está no monte. Enquanto eles tocam essa canção, deixa o Espírito Santo ir falando com vocês. Daqui 5 minutinhos eu vou encerrar. Nesses 5 minutinhos Deus pode mostrar para vocês. Vem, Espírito Santo. Vem, ó Deus. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Se faz presente, Pai, nessa ministração, Senhor. Se faz presente, ó Pai. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. De acordo, Deus, vem de encontro, ó Pai, a cada coração que está aqui, começando pelo meu, ó Deus. Pai, alinha o coração dos teus filhos ao teu, Senhor Deus, e usa nossas vidas, ó Pai, para alinhar, ó Pai, o coração dos órfãos lá fora com o teu coração, ó Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, se revela, Pai, se revela no coração dos teus filhos, Senhor Deus. Vem, ó Deus, vem testificar, ó Deus, tudo aquilo que é projeto teu para as nossas vidas, ó Pai. Vem, ó Deus, e venhamos, ó Deus, nos encontrar, ó Pai, com o teu propósito para as nossas vidas nessa geração, Deus. Eu sei que muitas vezes, ó Deus, tem gerado nos teus filhos desânimo, tem gerado nos teus filhos perdas, tem gerado nos teus filhos pecados, ó Pai. Eu sei que muitas vezes, ó Pai, é por causa da orfandade, Pai. E eu sei, Deus, que esse espírito não sai do dia para a noite, ó Pai, mas que nessa noite, Pai, coloca mais um tanto, ó Pai, do teu azeite sobre teus órfãos que aqui estão, ó Deus. Coloca mais azeite, ó Pai.
Pai, nós precisamos ser curados, ó Pai. A tua igreja precisa ser curada, Senhor Deus. Desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos, ó Deus, para viver a realidade, Deus. Não a realidade que o mundo tem nos ensinado, ó Pai, mas a tua realidade para as nossas vidas, ó Pai. Vem, Espírito Santo, que prevaleça sobre nossas vidas a linhagem, Deus, de Jacó, Deus, a nação de Jacó, e venha matar no nosso íntimo, Deus, tudo aquilo que vem da linhagem de Isaú, Deus. Deus, em nome de Jesus, vem, Deus, vem nos capacitar, ó Pai, que essa noite, Deus, alinhe o coração dos casados aqui essa noite, Senhor Deus. Alinhe o coração dos casados aqui essa noite, ó Pai. Traga cura, Pai. Traga quebrantamento, traga perdão, traga restauração, Pai. Vem, Espírito Santo. Restaura casamentos, restaura áreas, ó Pai, nos casamentos, ó Deus. Aleluia. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Eu já vou orar para encerrar daqui a pouquinho, mas agora eu quero que você ora pela pessoa que está do seu lado agora. Fala: Deus, mostra para ela, Pai, o modelo, o desenho que o Senhor tem para a vida dela, Deus. Mostra para ela, Pai, o teu propósito para a vida dela, Senhor. Ora, e se você não souber o propósito de Deus para a tua vida aqui na terra, você vai ficar perdido. Deus vai mostrar, Deus vai te revelar. Talvez Ele não vai mostrar o propósito daqui 10 anos, mas Ele vai mostrar o que Deus tem para você hoje, o que Ele tem para você agora. Ora para a pessoa que está do seu lado. Vem, Espírito Santo de Deus, Espírito de revelação, vem se revelar a nós aqui essa noite, Senhor Deus. Vem se revelar a nós aqui essa noite, Senhor Deus. Vem, Espírito Santo, vem trazer cura, Deus. Vem trazer restauração, Pai. Restaura, Deus, restaura vidas aqui esta noite, ó Pai. Restaura altares aqui esta noite, Senhor Deus. Pai, aqueles que estão vivendo fora do teu propósito, Deus, alinhe o coração deles com o teu, Pai. Alinhe a vida deles com o teu, ó Pai. Alinhe o coração dos casais, ó Pai, para que busque o mesmo modelo, Deus. O Senhor não é Deus de confusão, Pai. Vem, Espírito Santo, traga um alinhamento sobre teus filhos, ó Pai. Traga um alinhamento sobre teus filhos para essa geração, começando conosco, Deus. Sim, Espírito Santo. Sabemos que o teu reino, Pai, o teu reino é formado por filhos, ó Pai. Eis-nos aqui esta noite, Senhor Deus. Revela-se a nós, ó Deus. O universo estremece, o leão rugiu no trono, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano.
fazendo um desafio para vocês. Eu quero que você desfruta, experimenta um pouquinho disso que eu estou falando, de você deixar um rastro por onde você passar. Fala de Jesus para as pessoas, dá um presente, mas deixa um rastro da eternidade para que ele possa seguir, amém? Pai, eu te agradeço por cada vida que está aqui essa noite, Deus. Pai, cubra eles com teu sangue, Deus. Continua ministrando tudo aquilo que foi falado essa noite ao coração deles, ó Deus. Que eles desfrutem, Pai, do teu propósito para a vida deles em todas as áreas, ó Pai. Em todas as áreas, ó Pai. Que eles possam encontrar no monte, Deus, o desenho que o Senhor tem para a vida deles em todas as áreas, ó Pai. Que isso venha a ser nítido no coração deles, que isso venha a ser nítido nos olhos espirituais deles, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a volta para a casa deles, Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Deus abençoe a todos. Dá um abraço em pelo menos 10 pessoas antes de ir embora, hein?